Hello! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao meu canal Inglês com Ronaldo. Aqui eu te ensino inglês para você viajar o mundo sem perrengue. Se você gosta de inglês e gosta de viajar, você está no lugar certo. Meu nome é Ronaldo Silva, eu sou seu professor de inglês. Hoje nós vamos falar sobre viagem. Tema gostoso, falar inglês pelo mundo, viajar. Porque já que a gente não está podendo nesse momento, a gente pelo menos pode pensar, planejar e esperar acabar para a gente viajar. Não é mesmo? Vamos falar de viagem, gente. Vamos viajar um pouco. Mesmo estando aqui, a gente consegue viajar. E falar um pouco de inglês por esse mundão. Hoje eu escolhi para a gente falar um pouco sobre a Itália. Por que a Itália? Porque, primeiro, que eu acho que é um país sim, muito simpático, todo mundo gosta da Itália. Dois, que eu morei um tempinho lá e eu adorei a Itália. Eu fiquei na Sicília um tempo, depois eu fiz uma viagem de carro pela Itália toda. Então eu conheci vários lugares, várias regiões e tal. E tudo com inglês, porque até então eu não falava italiano. Eu não falo italiano fluente também, mas eu entendo. Hoje eu entendo, porque eu fiquei lá um tempinho e tal. Mas eu queria falar um pouco de como foi essa experiência de eu chegar na Itália sem falar italiano e usando inglês o tempo inteiro. No começo, muito mais ainda. Depois você vai pegando o jeito, mas é interessante, porque como eu viajei pela Itália toda de carro, então assim, eu fui vendo os lugares que eu passava e onde se falam melhor inglês, onde eles não falam tanto. Então assim, eu fui, é muito engraçado isso, porque eu fui testando, vendo como que era com a população italiana. E eu falo que quem não conhece a Itália, vá para a Itália, que é um país muito simpático. Se você sabe inglês, pelo menos um inglês básico que você consiga se virar, que é a questão aqui que eu falo, pode viajar para a Itália. Eles não entendem português, nadinha, mas nós vamos falar sobre isso agora. Hoje eu fiz uma live para falar de viagem, porque quinta-feira para ser gostoso. E muito bem, Cida. Então vamos lá. Eu coloquei o nome de Falando Inglês pelo Mundo, porque eu pretendo falar de vários países que eu fui. Mas vamos começar pela Itália, que é onde eu comecei minha viagem pelo mundo, e eu fiquei alguns meses lá, morando na Itália. Eu morei na Sicília, que é no extremo sul, que é uma ilha, nem faz parte do continente. Eu fiquei na Sicília e viajei pela Itália inteira, de carro. Então, assim, que eu vou trazer um pouquinho para a gente conversar um pouco sobre a Itália em específico hoje. É um país super turístico, extremamente turístico. Então, assim, por ele ser um país extremamente turístico, a gente encontra muita gente falando inglês, porque toda vez que você vai para um país que recebe muita gente, o inglês é a língua falada, entendeu? Então lá é assim, se você for para os grandes centros, é muito melhor. E se você começar a viajar para o interior, como eu fiz, vai diminuindo a fluência, ou então a proficiência do inglês, ok? Então, vocês já responderam, se não falar italiano, o que falar? Inglês. Francês também não resolve na Itália. Como o italiano é a língua falada na Itália, o inglês não é falado lá. Portanto, eles não são fluentes, entendeu? Por exemplo, eu fiz uma pesquisa enquanto eu estava lá. Os países do norte da Europa, Suécia, Dinamarca, Holanda, 9 entre 10 pessoas falam inglês fluente nesse país. Agora, se você for para Espanha, Portugal, Itália, Grécia, aí já não é tão fluente assim. Cidades turísticas na Itália. Como que você faz para se virar com as cidades turísticas na Itália e o inglês? Uma coisa que eu falo, se você vai para um país que não é de língua inglesa, isso é uma sugestão minha, ok? Então assim, você vai para um país que não é de língua inglesa. Eu acho importante, e você não fala a língua desse país, como no caso eu fui para a Itália e não falava nada de italiano, não tinha nem ideia. Eu acho interessante a gente saber pelo menos duas palavras, que é o oi e o obrigado. Então assim, eu acho que essas duas são interessantes você sair sabendo para qualquer país, entendeu? Então eu sempre brinco, porque quando eu estava viajando pelo mundo, pelo menos eu procurava saber como que é o oi em italiano é tchau, e o tchau é tchau. E o thank you em italiano é grazie, grazie mille. Então assim, essas duas já ajudam um pouquinho, porque eles já se sentem mais felizes com a sua tentativa, pelo menos de ser simpático, de chegar e falar. É igual quando vem estrangeiro para cá e ele
tenta e fala oi, tudo bem? Tchau, obrigado, obrigado. Entendeu? Eu acho simpático. Então isso é uma coisa minha e eu geralmente aprendo essas duas. Bom, aí eu separei por cidades. O que eu notei quando eu fui para Roma? Bom, eu saí da Sicília de carro, de Cinquecento, de um Fiat 500, e fui saindo. Saí, passei pelo canal lá da Sicília até o continente e fui subindo. Então, assim, passei por várias cidades, mas eu vou falar das mais importantes, assim. Eu passei pela Costa Amalfitana, que falam inglês, fui subindo, passei por Nápoles e fui indo. Em Roma, eu percebi, é uma capital da Itália, uma cidade super, ultra turística, cheia de monumentos, aliás, igreja é uma coisa que realmente não falta. Então, assim, Roma fala muito bem inglês. Se você tiver em pontos turísticos, você se vira tranquilo. Metrô, trem, para comprar os bilhetes de trem nas estações do trem na Itália, você pode pedir informação que eles sabem inglês, muito bem, por sinal. Então, assim, eu acho que até aí, se você souber o famoso inglês que você consegue se virar, você vai se dar super bem lá. Se você tiver em, por exemplo, hotéis, loja de souvenir, essas lojas mais sofisticadas, todo mundo fala inglês fluente nesses lugares. Agora, o que eu notei em Roma? Porque daí eu gosto de me aventurar na cidade. Então, eu fui saindo, eu fui um pouquinho mais para interior, para dentro da cidade, entendeu? Eu percebo que se você for num supermercado de bairro que não seja dentro da área turística, o inglês já começa a cair um pouco. Então, assim, eles tentam, eles sabem bem basiquinho. É possível uma comunicação? É, mas eles não falam com fluência. Então, assim, Roma, o que eu notei é isso. Pontos turísticos, ótimo. Sair um pouquinho das áreas turísticas e vai começando a diminuir, mas totalmente possível. Florença. Florence, em inglês, Florence, em italiano, Firenze. E eu acho, na minha opinião, talvez uma das melhores e mais bem preparadas cidades para o inglês. Estou falando inglês. Bom, ela é minha favorita, colocando minha opinião em jogo aqui. Eu adorei Florença. Eu acho que ela é lotada de turista, lotada de estudante. Então, assim, muita gente jovem. E lá o inglês é super tranquilo em qualquer ponto da cidade. Eu fui até num show de rock lá. Todo mundo fala inglês na bilheteria, na área de assistência no show. Aliás, tudo muito perfeito, tudo ocorreu super bem. Inglês nota 10 para Florença. Eles falam tranquilamente. Pontos turísticos, não precisa nem falar. Então, se você estiver ali perto do domo, da parte daquela igreja do centro, nossa, em qualquer restaurante, inglês perfeito. Então, assim, adorei. Milão é uma cidade também turística, mas, assim, ela é um turismo diferente. Eu achei Milão mais focada para business, então tem muito foco de negócios internacionais em Milão. Então, assim, gente mais ligada a business mesmo. Então, eles falam inglês, achei muito bem também. É uma cidade diferente, pode-se falar inglês onde vocês quiserem, restaurante, ponto turístico e fora também da área turística, eu também encontrei gente falando inglês para tudo que é lado. Então, eu acho que o nível de inglês para você viajar em Milão, tranquilíssimo. Veneza, milhões de turistas, acho que o ano todo. Achei a cidade linda. Isso estou pondo minha opinião, tá, gente? Mas assim, só para conversar um pouco sobre o país também. Afinal de contas, inglês para viagem a gente pode abrir para isso. Eles conseguem te entender bem, se viram bem. Eu já acho que não é tão bom quanto Florença, em Veneza, não é assim, a cidade inteira e tal. Mas super tranquilo, uma cidade onde você é muito bem recebido e você consegue se virar com inglês também tranquilamente por lá. Depois eu coloquei Nápoles. Nápoles, eu gostei demais de Nápoles. Nossa, Nápoles é estranho porque muito italiano fala muito mal de lá, o próprio italiano, mas eu adorei Nápoles. Eu achei uma cidadona legal, a cara da Itália para mim. Achei muito massa, assim. E Nápoles você já é como se fosse estivesse indo para o sul da Itália. Eu acho que quanto mais para o sul da Itália você estiver indo, menos eles falam inglês. Então você já sente uma diferença lá do norte. Também falam inglês em pontos turísticos, porque ela é bem turística também. Restaurantes, você se vira. Não é um nível de proficiência alto deles, mas assim, super tranquilo. Eu acho que se você souber um inglês básico, eles até preferem.
Isso é uma coisa que eu sempre falo. Se você for para um país de língua inglesa nativa, de nativos da língua inglesa, é uma história. Se você viajar para países onde o inglês não é a língua nativa, é outra história. Ele é muito mais bem recebido com o inglês básico também. Eles até preferem, eu acho. Então, assim, Nápoles é ok, tranquilo, mas não espere um grande nível de inglês. Sicília. A Sicília foi onde eu morei. Eu fiquei 5 meses morando lá. Eu conheci a Sicília inteira, praticamente. Tem Palermo. Palermo é uma cidadona, fala inglês também, mas já bem mais reduzido. Só, assim, pontos muito turísticos. Gostei demais. A Sicília é muito boa para comer. Nossa, cada sobremesa maravilhosa. E eu considero a Sicília onde tem a melhor opção de mangiare para comer. Não falo inglês. A Sicília não é um bom lugar para você conseguir se virar em inglês, porque eles são bem ruins de inglês. Porém, se você fala o básico do inglês, você vai se virar tranquilamente, porque eles sabem o básico. Então, vocês vão estar na mesma linha. Se você souber aquelas palavras-chave do inglês para se virar, tranquilamente se vira na Sicília, para restaurante e tal. Nápoles não. Palermo, que é a cidade grande, é mais tranquilo, restaurante, turístico, assim. Resumindo, quanto mais turístico for o lugar, melhor é o inglês, porque eles sabem que ali precisa falar. Mas a Sicília é linda, cheia de praias, um povo alegre, um povo super alegre, comida boa e um clima bom, e vale muito a pena. Porém, o inglês eu já acho que cai bem, o nível não é de proficiência não é tão alto, mas se você souber um nível básico, você se vira tranquilamente. E lembre-se sempre que se você falar tchau e grazie, tá feito. Porque você começa assim, fala o resto em inglês e termina com grazie, tá ótimo. E aí eu pus assim, ó, isso que eu acabei de falar. As duas palavras italianas que eu acho importante, que é o tchau, que é o oi, grazie, obrigado. Se você souber também, sei lá, buongiorno, bom dia, assim também eu acho que vai bem. Aqui, eu dividi, daí, eu fui colocando assim, olha, o que eu acho que é mais usado e é bom saber para viajar para um país como a Itália. Por exemplo, where is the? Então você pensa assim, ó, where is the? Aí, por quê? Onde é? Porque turista sempre tem que ter essa frase e pensa nessa estrutura, como eu sempre falo, num bloco fechado. Where is? Where is, se for. Aí você tem, where is the beach? Se você quiser saber onde fica a praia. Where is the Vatican? Where is the Coliseum? Where is the Art Museum? Where is the... Aí você vai vendo, por exemplo, tudo de pontos turísticos que você quer conhecer, você coloca simplesmente where is e coloca o lugar, entendeu? Where is the Sistine Chapel? Capela Sistina. Where is the museum? Where is tudo, qualquer coisa. Where is the opera? Where is the art museum? Where is the art gallery? Por aí vai. Where can I find? Outra pergunta que eu acho bem interessante e muito comum, e eu usei demais. Where can I find? Pensa nela também como uma estrutura fechada. Onde eu posso encontrar? Where can I find a nice restaurant? Where can I find a nice pizza place? Where can I find an art museum? Where can I find, sei lá, a nice gelato? Então, onde eu posso encontrar? Where can I find? E não precisa de mais nada. Então, essa é outra que eu acho muito comum. Outra importante para a Itália é o how old is. Se você quiser saber a idade de monumentos históricos, de tudo. How old is this sculpture? Quantos anos tem essa escultura? How old is this painting? Quantos anos tem esse quadro, essa pintura? How old is Coliseum? Quantos anos tem o Coliseu? Mesma estrutura, você pode sair falando para tudo que é lado na Itália para saber a idade de tudo, porque é tudo bem velho. Entendeu? Então, assim, usei muito para perguntar. E também a resposta deles é bem tranquila, eles falam bem devagar, e eles vão falar diretamente o número. Então, how old is the Coliseum? Taranã. Tantos anos. Mais de 2.000 anos. Se a gente agora, for fazer o rumo de comida,
que é bem importante e interessante na Itália. Então você tem as básicas de sempre. Can I have a pizza? Você vai chegar no restaurante e falar, can I have a pizza? Can I have a polenta, que é polenta mesmo? Can I have a risotto, que é risoto? Can I have a cornetto? Quem não sabe, cornetto é um croissant que eles tomam no café da manhã, recheado de creme de pistache, de Nutella, de só coisa boa. Então, com can I have, você se vira. Aqui, que eu usava muito, eu usei o can I see, porque eu falava assim, can I see the menu? Can I see the menu? Posso ver o cardápio? Então, eu chegava no lugar, eles vinham falando italiano, eu falava tchau, oi, e falava assim, can I see the menu, please? Posso ver o menu? Então, eles já me traziam o menu, e eu estava tranquilo, ok? E aí o menu, como você vai ler, tem muita, mas muita palavra igual a gente. Lasanha é igual. Então, assim, aí no menu é mais tranquilo do que um país de língua inglesa mesmo. Porque as comidas italianas a gente conhece praticamente tudo. Polenta é polenta, risotto, pizza, vocês conhecem. Carbonara também tem. Truffles, que são aqueles fungos lá, as trufas italianas, que é de uns fungos maravilhosos. Focaccia, arancini. Então, assim, o cardápio em si não é problema, mas você senta na mesa e fala, can I see the menu, please? Se a pessoa não trouxer, o garçom. E I'd like. Por que eu pus o would aqui? Porque lá, se você falar mais claro, é melhor. I would like. I would like the pepperoni pizza. Pepperoni italiano. I would like carbonara. Ok? Então, assim, esse I would like, muito comum, você está sendo educado, eles entendem perfeitamente e não tem erro. Então, assim, o cardápio italiano é fácil para nós brasileiros, você só tem que saber essa primeira estruturinha, os garçons todos sabem isso que você for falar, muito tranquilo. E aqui, outra que eu usava às vezes. What do you recommend? What do you recommend? Eu perguntava para eles, o que você recomenda? Porque lá, eles têm essa coisa muito de região. Então, assim, chega num restaurante lá, assim, tem a especialidade lá do chefe italiano. Então, what do you recommend? Só precisa falar isso, ele vai trazer já tudo pronto, falando o que você quer. A resposta dele vai ser o nome dos pratos, que são italianos, super tranquilos também. Então, acabou de jantar, bill, please. Eles entendem essa parte perfeitamente. The bill, please. Ok? Sem problema, então. Tá vendo que, assim, não precisa de estruturas muito complexas para se virar na Itália. Se for na Inglaterra, Estados Unidos, é outra história, ok? Mas na Itália é bem tranquilo, porque o inglês deles também não é muito bom. Aí eu coloquei, no trip to Italy is complete without gelato. No trip to Italy is complete without gelato. A gente fala, os americanos falam Italy. No trip to Italy is complete without a gelato. Nenhuma viagem para a Itália é completa sem sorvete. Bom, outro ponto que quem conhece sabe. A diferença de gelato e ice cream. Porque tem gente que fala assim, gelato é tradução do ice cream. Ice cream é sorvete. Gelato é gelato, ok? Então, assim, qual a diferença? O gelato italiano, ele é menos calórico, ele tem menos açúcar e menos gordura. O teor de gordura é menor do que um ice cream, do que o sorvete. O ice cream, ele parece que ele é meio aerado, assim. O gelato, ele é bem... Não sei explicar. Ele é bem macio, ele parece um veludo, assim. É diferente a textura dele. Sabor muito bom. Então, assim, quem for à Itália e não pedir um gelato, não tá com uma viagem completa. Tem que tomar o gelato. E o italiano, ele toma gelato muito. O tempo inteiro ele toma gelato. Bom, essa é a diferença. Então, o gelato, no resumindo, além de ser mais gostoso, é mais saudável. Outra coisa que eu coloquei importante aqui. Scoop. People, scoop. É, quando você vai comprar o sorvete, a bola do sorvete, a gente fala scoop. Isso aqui, até na Itália, eu acho que pode causar menos problema, mas eu já vou avisar para qualquer outro país de língua inglesa, nunca fale ball. Porque às vezes o brasileiro quer traduzir ao pé da letra e fala assim, 2 balls of ice cream. 2 balls of chocolate ice cream. 2 bolas de sorvete de chocolate. É totalmente errado, ok? Então, Estados Unidos
assim, evite ao máximo, vai com scoop na cabeça, porque balls é uma outra coisa e não soa muito bem, ok? Então lembra de scoop, one scoop, two scoops. Uma bola, duas bolas. Para nós, a gente fala isso. Então, chamando atenção para a palavra scoop. Na rua, quando você estiver andando pela Itália, coisas que são tranquilas de dizer. Does this go to? Isso aqui vai para tal lugar? Which way to? Qual o melhor caminho para? Qual caminho para o Coliseu? Which way to Coliseum? Você pode parar alguém na rua e falar, tchau, scusa-me. Which way to Coliseum? Qual o caminho para o Coliseu? Or, does this street go to Vatican? Ok? Então, vocês têm que saber somente, para pedir essa informação, duas que eles entendem perfeitamente e não tem mistério. Which way to does this go to? Ou, a melhor de todas, where is the Vatican? Ok? Para fazer compras, how much resolve sua vida. Então, se você souber essa palavra, essa frase, how much, está feito. Tanto em loja, na pizzaria, em qualquer lugar que você for, how much? Quanto custa? Aí você vai colocar, how much is this? Quanto custa isso? How much is that? Ok? Loja de souvenir, roupa, tudo. Não precisa de saber mais nada além disso. A próxima, se você quiser pechinchar, to bargain, você pode perguntar, is there a discount? Is there a discount? Vai perguntar o preço e logo em seguida, se você quiser, is there a discount? Eles entendem também, discount, ok? Se você achar que está muito caro, outra que eles entendem bem, too expensive. Eles entendem perfeitamente, porque todo mundo sabe o que é expensive. Então, too expensive, está muito caro. Não vou levar, eles sabem. Outra que eu achei importante, porque na Itália tem aquela história de que eles fecham na hora do almoço, que os desavisados não sabem disso, então assim, eles têm o horário de almoço, que é do meio-dia às 3, eu acho. Fecha tudo. Não nas grandes cidades, mas se for em cidade menor, tudo fecha. Então você pode perguntar, when do you open? When do you close? Quando você abre, quando você fecha. Para você saber o horário que a loja, porque assim, se você tá lá, pensou, volta daqui um pouco, é melhor você perguntar, when do you close? Porque a hora que você voltar, eles vão estar fechados até pelo menos por umas 2h30. E isso varia de loja para loja. Tem gente que abre um pouco mais cedo, tem gente que fecha e fica até mais tarde fechado. Que é a hora que eles vão para casa dormir, descansar e almoçar. Ok? Outra coisa que eu acho interessante para quem for fazer uma viagem para a Itália é que quando você vai andar de trem na Itália, você vai comprar o bilhetinho na estação de trem, super ok, fala inglês, ou você compra nas máquinas, que tem também a opção de inglês, aquelas auto-explicativo, quantos bilhetes você quer, para onde você vai apertando o botãozinho, chega lá. Ou você compra na própria cabine, fala inglês perfeitamente, sem problema. Porém, uma coisa que ninguém avisa, nem em italiano e nem em inglês, é que quando você pega seu bilhetinho, você tem que passar numa máquina. As maquininhas ficam na estação, não tem dentro do trem, inclusive, que é onde você valida o seu bilhete de trem. Isso não está escrito em lugar nenhum, e eles não te avisam também, ninguém. E você tem que, ou você observa, ou se você teve sorte de ter lido antes, ou se você assistiu minha live, ok? Você vai lá, põe o teu bilhetezinho na maquininha, a partir desse momento ele está válido. Você entra no trem, chega até onde você tem que chegar e acabou. Porém, se você entrar desavisadamente com o bilhetinho na mão que você já comprou, mas você não validou, eles vão te passar e dar uma bela de uma multa dentro do trem. Essa multa é em dinheiro, você tem que ter o dinheiro lá na hora e pagar para o cara, porque passa toda hora um fiscal, que ele tá dentro ele já sai de dentro do trem, esse fiscal ele vai com uma maquininha, pega seu bilhete para ver se está validado ou não, e isso ninguém avisa e não está escrito em lugar nenhum. Então essa é uma dica para quem viajar, não só na Itália, mas em vários países da Europa acontece isso. Os desavisados vão ter que desembolsar uns 50 euros de multa. Se eu não me engano é isso, depende do país também. Ok? A Itália, ela oferece tudo. Ela oferece boa comida, ela oferece uma riquíssima em história, em arte e em sorvete e café. Nossa, para quem ama café, como eu. Então, assim, e é um povo muito, muito simpático. Parece a gente, assim, no jeito de ser. É um país gostoso.
muito gostoso de estar. É um povo muito, muito acolhedor, e eles gostam de brasileiro, entendeu? Só que assim, tem esse problema do idioma, porque se você pensa, vou para a Itália, eu falo português, vou me virar, não vai. Porque não dá para entender niente, nada. Eles falam muito rápido, as palavras que a gente sabe são só 5, que a gente até brinca aqui, que finge que sabe, mas chegando lá, você não sabe nada, a não ser que você tenha estudado. Aí você pode saber alguma coisa, mas eu cheguei lá, parecia que eu estava em outro lugar. Agora, o inglês me salva, como me salvou em todos os países que eu fui. E é uma coisa interessante que é essa, se você está no país de língua nativa, de inglês, quanto melhor o seu nível, melhor é, porque você vai ter que se virar. Agora, se você estiver num país que não tem o inglês como língua nativa, você não precisa se preocupar tanto com o seu nível de inglês, porque vai estar na média, eles vão entender, você vai conseguir falar o que você quer, eles falam devagar, super devagar, e é super tranquilo. Bom, é isso, gente, nossa quinta-feira. Eu vou fazer mais sobre viagens pelo mundo, and we'll talk more about places in English. Então, assim, é mais assim, olha, você tem que ver, porque tem gente que fala assim, eu preciso do inglês. Por que eu vou falar inglês se eu não quero ir para os Estados Unidos? Imagina, você vai falar inglês no mundo inteiro, não é só nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, é claro, óbvio, Inglaterra, mas se você souber inglês, você viaja para todo lado com conforto. O que eu posso dizer de saber inglês é você ter um conforto, é você aproveitar mais da viagem. E não precisa ser aquele totalmente fluente, não. Se você souber um pouco de inglês, com estruturinhas você consegue se virar super bem. É aquela coisa que você fica mais confiante e sua viagem passa a tomar outro rumo, entendeu? E conhecer lugares diferentes. Então, assim, o que o inglês ajuda? Ajuda isso. Você ter essa tranquilidade de viajar, de ir para a Ásia e saber que lá você vai se virar com inglês. Let's go. Have a wonderful weekend. Next Tuesday, we have another live. Maybe we can have another country. Good night, people. Thank you very, very much. Have a wonderful weekend. And I see you next Tuesday at 7 p.m. Ok? Quem sabe com mais um país por aí. Bye, bye, people.